O estopim da Primeira Guerra Mundial foi com o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro Francisco Ferdinando, pelas mãos do nacionalista sérvio Gavelo Princip. Esses dois países estavam em alta tensão um com os outros. Então, para amenizar, o Império Austro-Húngaro envia um intimato para os sérvios, aonde os sérvios não aceitam todo esse intimato, ou seja, o que vai gerar que o Império Austro-Húngaro declara guerra aos sérvios. A Rússia vem em ajuda aos sérvios. A Alemanha faz do mesmo jeito e vem em ajuda ao Império Austro-Húngaro. Porque o sérvio era aliado dos russos, dos russos mesmo. E o Império Austro-Húngaro era aliado da Alemanha. Os blocos de aliança. A Europa tinha dois grandes blocos de aliança. A Tríplice Entente, que era formada pela Grã-Bretanha, França e Rússia. E a Tríplice Aliança, que era formada pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália. A Guerra de Movimento foi uma guerra que basicamente o governo russo, francês, começaram a mover suas tropas para as fronteiras. Olha, a Rússia move suas tropas para as fronteiras com a Alemanha e com o Império Austro-Húngaro. A França faz da mesma forma e mobiliza suas tropas para as fronteiras com a Alemanha. Os alemães não gostam nada disso, então declara guerra aos russos e aos franceses. Só que se formos notar, a geografia da Alemanha estava totalmente desfavorável para ela, porque ela estava no meio entre esses dois países. Então ela cria o plano Schlieffen. É basicamente o seguinte: pegar todo o exército alemão e com toda a força para cima dos franceses, derrotar eles, pau, e rápido, e depois focar nos russos. Só que para chegar na França, os alemães tinham duas opções: enfrentar a fronteira fortemente fortificada pelos franceses, ou invadir a Bélgica, que fazia fronteira com a França. Só que os belgas, eles eram neutros, e quem garantia sua neutralidade eram os ingleses. Só que a Alemanha invade os belgas. Aí que vai acontecer que o Reino Unido entra nessa guerra, porque eles garantiam a neutralidade dos belgas, né? Então declara guerra à Alemanha. O Brasil na Primeira Guerra Mundial, por incrível que pareça, nosso país entrou nessa guerra. Claro, não foi enviando aquele contingente enorme de soldados, mas nosso país enviou bravos enfermeiros, patrulhou muito bem os mares, além de que o nosso país enviou inúmeras quantidades de matéria-prima para aqueles aliados, sabe? E sem falar que não foi só o Brasil que entrou nessa guerra, porque o Brasil entrou em 1917. Os Estados Unidos também entram nessa época, chineses, diversos outros países do mundo. Porque, olha, a Tríplice Entente, ela faz propaganda contra os alemães da invasão dos belgas, mostrando as atrocidades que os alemães cometeram contra os belgas. Aí isso vai influenciar bastante a entrada desses outros países na guerra. A saída da Rússia da guerra. Menino, no leste europeu, a coisa estava feia para os russos, Império Austro-Húngaro e pelos alemães. Porque ali no leste europeu era só a Rússia que estava lutando sozinha. E ela estava passando fome, com sua população totalmente revoltada, zangada. Então, ela sem mais opção, ainda mais com a entrada do Lenin para derrubar o governo czar russo, com a Revolução Socialista de 1917. O governo czar é dissolvido e os bolcheviques são erguidos ao poder. Agora, com os bolcheviques no poder da Rússia, a Rússia sai totalmente da guerra, cedendo algum território para os impérios centrais. O fim da guerra. Essa guerra não poderia ser longa o suficiente, porque os homens já estavam pouco para ser recrutados, porque morreram o suficientemente para ter falta, né? Estimam-se entre 17 a 10 milhões de soldados
sem falar dos civis, né? Essa guerra ela vai terminar com a rendição dos alemães, porque na Alemanha ela estava sofrendo bastante com manifestações do povo, porque era revoltas atrás de revolta. Então os alemães assinam o armistício, dando fim à Primeira Guerra Mundial. As tecnologias de guerra. Depois do fim da Primeira Guerra Mundial, eles foram notar e já tinham sido desenvolvidas bastantes novas armas, equipamentos, novas tecnologias. Como exemplo, o tanque Mark I, que foi basicamente para enfrentar e quebrar as trincheiras. Foi desenvolvido também o submarino U-Boat pelos alemães, que basicamente era para enfrentar a Royal Navy da Marinha da Grã-Bretanha, sabe? Porque a Grã-Bretanha tinha uma marinha poderosíssima e os alemães, para contornar e quebrar o grande número possível daquelas marinhas, foi desenvolvido o submarino. Eles foram pioneiros nesse processo, até então, em submarino de guerra. Isso deu certo. Havia desenvolvidos também vários outros tipos de artilharias, o que provocou bastante dano na Europa. Os navios eram só desenvolvendo com os radares, as máscaras de gás, porque naquela época, para quebrar também uma trincheira, eles estavam desenvolvendo gás letais, como o gás mostarda, o cloro, que danificava bastante o ser humano. Alguns não matavam tanto assim, mas em grande quantidade matava. O avião, o telefone, tudo foi sido desenvolvido naquela época. E chega ao fim da Primeira Guerra Mundial. Mas tem um porém. A Alemanha foi considerada a culpada daquela guerra. Aquela guerra destruidora que destruiu a Europa, arrasou tudo, matou milhões. Então, a Tríplice Entente vai punir eles com o Tratado de Versalhes. Mas esse tratado, ele condenava a Alemanha principalmente. Então eles mandam que a Alemanha paga uma indenização bilionária para os aliados. Além de que os alemães não podiam ter um exército grande que ultrapassasse os 100 mil soldados. Além de que os alemães não podiam ter tanques de guerra avançados, artilharia pesada, uma força aérea e também uma força naval de defesa, assim. Então, chega ao fim da Primeira Guerra Mundial. Mas a Segunda Guerra Mundial vai ocorrer com o fracasso da Alemanha da Primeira Guerra Mundial. Sabe o que vai acontecer? Ali dentro do território alemão, o povo vai ficar com fome, ficar empobrecido, quebrado. A Alemanha vai ficar totalmente arrasada. Aí vai dar o surgimento para o Partido dos Nazistas, pelo conhecido Adolf Hitler. Isso tem, de forma direta e indireta, a ver com a Primeira Guerra Mundial e pelo Tratado de Versalhes, sabe? Agora, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações e deixe um like se gostaram do vídeo. É nóis e até mais!